Olá, meu nome é Gessé Alexandre Tonetti, sou aluno da Unifael, modalidade AD, do Polo de Cascavel, Paraná. O meu trabalho, ele tem um título Crianças Cheias do Espírito Santo. Um dos principais motivos é o fato de eu estar envolvido já com o Ministério Infantil atualmente, na minha igreja, na minha comunidade, e através disso eu percebo que os maiores responsáveis pela saúde emocional e formação de caráter, além, claro, de manter, proteger, estão cada vez mais passando essa função a professores, no caso, na escola secular, e as irmãs, no caso da igreja, essas irmãs são chamadas assim de pejorativamente de tias, para que elas cuidem das crianças enquanto os pais frequentam cultos. Já penso assim que na parte religiosa, independente de qual a religião a família pertence, as crianças tendem a seguir exemplo daqueles que elas confiam. No mundo onde não sabemos de onde vem o perigo, é importante nunca perder esse contato, principalmente enquanto elas ainda não estão formado o juízo de causa, onde que a gente entra isso nessa fase da vida que a criança está começando a aprender as coisas, geralmente entre 5 e 12 anos, ela começa a aprender o que é certo, o que é errado, a diferenciar essas coisas, mas ela ainda não tem um juízo para fazer isso. Eh, por causa disso, muita gente pensa que não é necessário evangelizar, ensinar, discipular crianças. Mas eu entendo que essas crianças, são especiais, principalmente porque na Bíblia Jesus tratou assim, né. Eh demonstrando que as crianças, como a gente pode ver na Bíblia, tem muitos exemplos de crianças que mostraram ter fé. Ações dessas crianças, elas indicam que elas são instrumento a serviço de Deus e fazem coisas boas. Mas essas mesmas crianças podem se tornar o que a gente conhece aí no mundo nosso secular como aviõezinhos, trabalhando em morros a serviço do tráfico. E, por sinal, acabam trabalhando nessas funções com muita competência. Se entenderem que isso daí está certo. Esse julgamento do que é certo, o que é errado, faz com que a gente procure cada vez mais, entender que evangelizar uma criança não é uma opção, é uma obrigação já, né. Já é uma obrigação moral, visto através da pesquisa que fiz nesse trabalho, enfatiza, né, com pedagogos, a importância de ser ensinado o que é certo e o que é errado. O grande motivo é enfatizar que o Espírito Santo, ele pode sim se manifestar na vida das crianças, inclusive a prova dessa manifestação é fruto desse relacionamento, onde as ações, as relações familiares, as relações escolares, também religiosas, refletem a mesma forma que reflete dos adultos, reflete nas crianças. Os exemplos bíblicos que nos mostram que famílias diferentes, as atitudes de crianças foram diferentes. E mesmo em situações que estariam em menor número, exemplo que não eram bons, por exemplo, Ofni e Finéias, eles eram filhos de Eli e Samuel convivia com eles. No entanto, Samuel não se afastou do ensinamento que havia recebido de seus pais, no caso da sua mãe Ana, e sua vida foi testemunho do que era correto, mesmo no meio que não era favorável a isso. Outra situação que a gente pode, que uma menina que ela é mesmo escrava, ela lembrou de falar para Naamã que ele se encontrasse com o profeta Eliseu, no caso, e esse profeta curaria ela. Quer dizer, mesmo ela estando numa situação, de escrava, numa condição de escrava, ela teve compaixão pelo seu senhor, no caso Naamã. Então essas histórias nos colocam a pensar a importância que temos de estar evangelizando e ensinando, discipulando também as nossas crianças.
É uma responsabilidade essencial, eu coloquei num resumo aqui, então, da nossa igreja, família, todo mundo, é investir na espiritualidade infantil. Embora, assim, a gente diligencie, nos estudos sobre, a relevância da formação integral, a atuação do Espírito Santo na vida das crianças, ele é presente na Escritura. Eu citei alguns exemplos, e além desses exemplos, a gente consegue pensar nessas crianças que elas não é apenas um futuro, elas não são apenas um futuro. A gente vê casos aí na nossa sociedade de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, cometendo crimes aí até na própria escola, por causa de bullying, essas coisas. Se a criança tiver valores morais impregnados na sua essência, elas não vão cometer bullying, não vão praticar bullying com seus colegas, elas vão praticar ações que levem à paz, ações que levem à amizade, ações que levem amor, e não ações que causam violência, não ações que causam vergonha, né? Então, nesse trabalho, a gente conseguiu juntar alguns autores. Nosso primeiro exemplo, no caso, o Ezequias Soares Gonçalves, ele já reforça o que está na Bíblia sobre Joel e Atos, ele reforçando a ideia de que para ser cheio do Espírito Santo, não importa se é adulto ou criança, ele fala a todos. Lá em Joel, enfatiza que, né, todos vão ser cheios, até os velhos, então não tem exceção para ser cheio do Espírito Santo. Também a Juliane Lima Pereira Silva, em relações familiares, desenvolvimento socioemocional infantil e contextos de vulnerabilidades sociais, em 2019, ela fala que crianças cheias do Espírito Santo, elas não têm apenas sensibilidade espiritual, ela não é apenas uma religiosidade, mas ela também tem um comportamento. Aí ela reforça o que está lá na nossa palavra de Deus, lá na Bíblia, em Gálatas 5, 22, 23, já reforçando amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são evidenciadas na vida das crianças. E isso não é nada menos do que uma evidência da atuação do Espírito Santo na vida dessas crianças. Falando ainda dos autores que nos ajudaram aqui nesse trabalho, Elisete Malafaia, criança, ela tem que ter intimidade, aprender a ter intimidade com Deus. Aí entra os ensinadores cristãos, aí entra a professora, entra a tia, né? Tia, que a gente acaba não gostando muito desse nome, mas que está lá ensinando na escola dominical, na escola de aprendizagem, no culto infantil. No ministério onde eu sirvo, é feito culto infantil, é pregada a palavra, é ensinado todo dia, conforme a idade de cada criança, transmitindo a palavra para que eles entendam, para que eles aprendam desde cedo tudo que a gente aprende depois de ser adulto. Seguindo George Barna, o livro Transformando Corações, Como Moldar a Fé das Crianças, ele diz que os primeiros anos são os mais críticos no desenvolvimento de uma pessoa. Ele nos reforça a ideia de ter estratégia para acrescentar a vivência dos pequenos, que não será só de brincadeira, mas também de doutrina para a vida que está em formação. Uma criança também a gente ensina não só a brincar, mas a gente ensina as doutrinas, ensina o que é certo. George Barna, ele também acompanhado do
Piaget, eu conheço como pedagogo, né, ele fala que a criança ela tem uma intensa atividade mental, e é através da interação com o meio e assimilação de experiências e imaginação, que é muito fértil nas crianças, que ela constrói os seus juízos. Ou seja, a gente tem, quando criança, muita atividade cerebral. Uma criança saudável, ela tem muita imaginação, ela tem muita pensamentos, a cabecinha dela pensa muito. Eu me lembro de quando era criança, então a gente reforça isso. E o Piaget, ele só nos ajuda nisso, confirmando isso daqui. E assimilando experiências. Toda criança quer ser o que o pai era, o que o pai foi, a filha quer ser o que a mãe é, desde que esses exemplos sejam bons. Quer dizer, mesmo não sendo bons, a criança tende a seguir exemplo, porque é o meio que eles vivem. Quando levamos nossas crianças para a igreja, elas tendem a aprender aquilo como coisa boa. A escola é um ambiente bom. Se nós estivermos levando essas crianças para lugar impróprio, ela vai entender que aquele é um lugar bom. Então, a comunidade, a igreja, desde que esteja envolvido amor, desde que esteja envolvido paciência, benignidade, bondade, fidelidade, é um ambiente bom para uma criança se desenvolver. E o Espírito Santo age aonde tem um campo fértil para ele. Então a gente pensa que a forma de a gente cuidar desse desenvolvimento e da formação dessa criança, esse vai transparecer, vai evidenciar a ação do Espírito Santo na vida dela. Então, o Flower, ele afirma assim: a fé é uma forma de ver e compreender o mundo que começa a se formar na infância por meio da imaginação, das histórias, da interação com os adultos significativos. Então, já parte desse princípio que a fé ela vai aumentando, ela vai se criando conforme a imaginação. As histórias que a gente conta, um adulto, uma pessoa que entende, conta para uma criança, ela vai desenvolver, desabrochar essa fé, essa ação, eu entendo assim, do Espírito Santo na vida dele. Há alguns exemplos na vida religiosa, na vida na história da igreja. Eu trouxe exemplos aí da igreja Supere, de crianças ela revelando uma espiritualidade, aquela espiritualidade lá do lado ministerial mesmo, fazendo intercessões, profetizando, essas coisas. Mas eu acho que não há necessidade, pelo estudo que a gente vem fazendo, não há necessidade de uma criança, por exemplo, profetizar para evidenciar a ação do Espírito Santo. Eu já dei exemplo anterior, então que o fruto, né, que sai desse espírito, assim como na nossa vida adulta, numa criança ela também é evidenciada. Apesar que uma criança, quando ela chega num ponto de demonstrar uma ação assim muito forte da parte espiritual, uma profecia, uma visão, uma intercessão, uma pregação, mas esse não é um foco, porque é uma mente que ainda está em formação. Mas isso reforça a nossa tese dessa pesquisa, né, a respeito dessa sensibilidade. Então, ao longo desse estudo, a gente percebe, assim, compreende que a ação é uma relação bíblica, teológica, experiencial, que transcende assim, as barreiras culturais. A Bíblia nos dá exemplo, a sociedade nos dá exemplo, e Deus se revela e capacita a nós, as professoras, para estar ensinando essas crianças a viver uma fé cristã e aprender a vivenciar a fé. Então, essa é minha apresentação do trabalho. Muito obrigado.